Em julho de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, os líderes dos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética reuniram-se no Palácio Real da Prússia, em Potsdam, cidade vizinha a Berlim, para desenhar uma nova ordem global. Foi em Potsdam que foram plantadas as sementes da Guerra Fria. Em Potsdam, a principal dinâmica foi a luta ideológica entre os sistemas comunista e capitalista, conforme adotados por Moscou e Washington. A União Soviética de Joseph Stalin saiu da guerra como superpotência, enquanto o presidente americano Harry Truman demonstrou a superioridade tecnológica e militar dos Estados Unidos, quando deu ordem na conferência para lançar as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Após a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética, a qual foi reduzida a inúmeras pequenas repúblicas, a China começou a conquistar um espaço de relevância no cenário mundial, caminhando a passos largos no monopólio de produção de manufaturados. Hoje, quase tudo que é consumido no mundo tem origem na China. Como potência em rápida ascensão, a China está mais assertiva e envolvendo-se em conflitos que vão do Canadá à Austrália. Os Estados Unidos, que se mantiveram como superpotência desde o encontro em Potsdam, estão cada vez mais voltados para os seus problemas internos, deixando espaço para que os chineses dominem o panorama econômico mundial. A chegada de Joe Biden à Casa Branca dificilmente reverterá a deterioração nas relações entre Estados Unidos e China, o que poderá gerar uma guerra entre os países, mas não no campo de batalha com seus poderios bélicos, mas no campo econômico. A questão central agora não é apenas como os Estados Unidos respondem ao desafio da ascensão da China, mas se jogadores intermediários, incluindo Índia, Brasil, Austrália, Japão e Europa, se dispõem a correr riscos para defender a ordem internacional e a trabalhar em conjunto nesse sentido. A Organização das Nações Unidas, a ONU, foi formada em 1945 para impedir novas guerras, mas mostra-se disfuncional. Rússia e China, que estão entre os 5 países com poder de veto, frequentemente bloqueiam resoluções para evitar a tão sonhada paz mundial, como tem acontecido na Síria. Recentemente, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, avalizou que o mundo vive um risco de depressão econômica global, comparável à década de 30, por consequência do crash da Bolsa de Valores de 1929 em Nova York. É preciso lembrar que tal expectativa decorre da crise mal resolvida de 2008, cujas autoridades políticas e líderes do mercado financeiro jogaram a sujeira para debaixo do tapete. O mundo sofreu, naquela época, uma crise ética que quebrou a economia global por conta de uma ambiciosa especulação financeira e imobiliária. Nos dias atuais, as consequências econômicas ocasionadas pela pandemia da Covid-19 somam-se a este histórico e não pode ser visto de forma isolada, ignorando este legado maligno dos autores que hoje utilizam o argumento da pandemia para justificar a grande reinicialização mundial, The Great Reset. Desta vez, pretendem reinaugurar o capitalismo com aparente sensibilidade social. Pretendem estabelecer a sonhada renda mínima universal, dar garantia de assistência médica global para todos, assegurar um futuro resiliente, igualitário e sustentável. E evocam, para tanto, um novo contrato social, com respeito racial, preservação ambiental e contenção das mudanças climáticas, a descarbonização da economia. Ainda no campo econômico, pregam um certo nivelamento econômico e social entre as nações. Consideram o pagamento de uma renda mínima para a erradicação da pobreza extrema. O preço a pagar será o controle máximo sobre os indivíduos, a obrigatoriedade de vacinações para esta e futuras pandemias, a exigência de passaporte genético, a implantação de controle comportamental em massa via score social,
o controle do consumo de carne baseado na preservação da natureza, o capitalismo de vigilância, a engenharia social baseada em regulamentações, entre outras medidas muito estranhas. O que é score social? O score social é uma forma centralizada de policiamento comportamental. Imagine-se que, a depender da sua pontuação, você não será autorizado a deslocar-se de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Limitação à sua candidatura a um emprego público, restrição no acesso aos serviços comunitários, programas habitacionais, entre outros. Para quem considera um exagero tal previsão, digo que a China já emprega este controle de sua população, utilizando alguns mecanismos de monitoramento. A característica da grande reinicialização é que, em vez de se impor explicitamente, condicionará os benefícios sociais e oportunidades a uma submissão da sociedade ao controle do Estado, pela via das regras por ele estabelecidas e entendidas como o melhor para todos. O controle comportamental se dará refletindo as preocupações da elite global, com a crescente desigualdade social, mas no final das contas será um mundo que não haverá espaço para o empreendedorismo, para as profissões liberais e autônomas. Todos trabalharão para o Estado, receberão o que o Estado achar justo, comerão o que o Estado reputar saudável para si e para o planeta. Não haverá possibilidade de aquisição de automóveis movidos a combustíveis fósseis, o que implicará na redução drástica de veículos e também de empregos. A nova ordem mundial e metacapitalismo é tema da live do dia 14 de abril às 19 horas aqui no canal.